A primeira fase, gente, dos exercícios no seu corpo é quando você começa a fazer exercícios e faz de forma errada. E você nem percebe que tá fazendo errado, porque nunca ninguém te falou, nunca ninguém te ensinou isso. Geralmente essas pessoas fazem exercícios por conta própria ou com uma orientação errada. É por isso que eu uso a antecipação de erros, que é uma técnica que eu criei lá dentro do PPQL, que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo. Porque a antecipação dos erros, gente, ela te traz consciência para as minhas alunas. Elise, o que é a antecipação de erros? Gente, a antecipação de erros é quando eu vou fazer algum movimento lá nas aulas do meu programa e eu falo primeiro qual erro a minha aluna não deve cometer, qual erro ela tem que estar atenta na hora do exercício para ela não fazer, ok? E tem gente que já para nessa primeira fase. Se você não tem a orientação correta, que trabalha a antecipação dos erros, que trabalha em movimentos facilitadores, que é o que eu trabalho no meu programa, essa é a primeira fase. Você faz exercício errado, eu vou te dar um exemplo prático aqui disso, tá? Você faz um exercício errado e não sabe que está fazendo de errado. E tem gente que já para de fazer exercício nessa fase aí, porque você está fazendo exercício, se você faz errado, provavelmente você pode se machucar ainda mais. E tem gente que já para aí. Ah, Elias, mas não era para parar? Na verdade, não era para fazer exercício sem orientação ou com orientação errada. Olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês em relação a essa primeira fase. Como que se encaixa essa primeira fase no exercício de abdominal, por exemplo? Quem está na fase 1, essa primeira fase que eu estou falando, comete esses erros aqui, olha só. Abdominal, você vai fazer esse movimento, né? Quem entra nessa primeira fase sem orientação, fazendo exercícios por conta própria, ou então tendo orientação incorreta, que não te prepara, que não te previne de fazer exercício errado, o que acontece? Você vai fazer esses movimentos aqui, ó. Tensão no ombro, queixo colado no peito. E as minhas alunas que estão aí já sabem que isso é errado, porque eu antecipo esses erros para elas desde o início, tá? Então essa primeira fase você está aqui fazendo exercício errado, mas não tem consciência de que está fazendo exercício errado. E se você está fazendo exercício errado e não sabe, provavelmente você pode se machucar. E aí, se você sente a dor piorar, você para. É isso que acontece. A primeira fase, muita gente para de fazer exercício nessa primeira fase do exercício, gente. O corpo, ele recebe aquela informação do exercício e aí ele não sabe ainda como agir. E se você faz errado, pode machucar o que já estava machucado, né? Pode aumentar essa dor em relação à sua coluna. Nós falamos de dor na coluna aqui. As minhas alunas, gente, elas passam rápido nessa primeira fase. Por quê? Porque eu trabalho exatamente a antecipação dos erros. Elas já sabem, antes de fazer os exercícios com a antecipação de erros, o que elas não podem fazer. E o que é isso? Na prática vai acontecer assim, ó. Estende os braços para cima, ombro longe da orelha, sempre ombro longe da orelha, queixo longe do peito. E aí você sobe para fazer o abdominal, aproximando as costelas do umbigo. Tá vendo? Quando as minhas alunas viraram minhas alunas, elas provavelmente nem ficaram nessa primeira fase, porque eu já trago a antecipação de erros para elas. Essa primeira fase, faz exercício errado, sem consciência de que está fazendo exercício errado. As minhas alunas, eu já trago essa consciência do erro para elas. Então elas passam rápido nessa primeira fase, elas não param nessa primeira fase.